Olá, meus amigos, eu sou Marcelo Bergstein e desde já agradeço a você por assistir esse vídeo. Existem muitos outros vídeos lá no meu canal e depois de ver esse aqui eu recomendo que você os veja. Então, sem mais enrolação, vamos ao nosso vídeo de hoje. Mas para iniciar a nossa conversa, eu quero saber se tem alguém aí que está me assistindo que considera que nunca errou ou que não tenha cometido erros na vida. Se tem, esse vídeo foi feito especialmente para você. Ou então para você que sempre encontra um culpado pelas coisas que te acontecem, mas que na maioria das vezes o culpado nunca é você mesmo, né? Mas por que é que eu estou falando assim? É porque hoje eu quero construir com você um raciocínio, uma reflexão sobre o quanto nós estamos dispostos a assumir as nossas responsabilidades sem colocar a culpa das coisas que acontecem com a gente em Deus, nos outros ou até mesmo no diabo. Desde o início da história da humanidade, vemos um comportamento que vem se repetindo, que é a dificuldade do ser humano em assumir a responsabilidade pelos seus atos e a facilidade em transferir a culpa para os outros. Então, vamos ver o que a palavra de Deus tem a nos dizer a respeito disso. Em Gênesis, no capítulo 3, logo depois de Adão ser tentado, Deus o confronta e faz uma perguntinha simples para ele. O que é que você fez, Adão? E é nessa hora que começa a saga das eternas desculpas da humanidade. Em vez de assumir logo a responsabilidade pelos seus atos, Adão transfere para a mulher. Não. Transferir é muito sutil nesse caso. Ele, na verdade, joga mesmo a culpa na Eva. Veja o que ele disse. A mulher que tu me deste, me deu a fruta e eu comi. Nessa hora, Adão não está apenas tentando se eximir da culpa, jogando a carga nos ombros da Eva. Não. Com essas palavras, basicamente, ele está dizendo para Deus que a mulher só fez isso com ele porque o próprio Deus colocou essa mulher na vida dele. Sacou aí a ousadia de Adão? Pois é, ele inaugurou nesse momento a prática da omissão em assumir a responsabilidade pelos nossos atos. E o ser humano tem agido assim deste modo desde então. Então Deus vai e confronta Eva ao perguntar para ela o que foi que ela fez. Eva, diferente de Adão, que culpa a Deus e outra pessoa, fala que foi a serpente. E aí ela também joga a culpa em mais alguém, nesse caso, o diabo. Nesse vídeo eu vou tentar tratar dessas 3 transferências de responsabilidades feitas pelo primeiro casal. Tem gente que gosta de culpar a Deus, tem gente que gosta de culpar os outros e tem ainda os que preferem culpar o diabo. Em Apocalipse capítulo 16, versículo 21, a Bíblia nos conta que as pessoas irão blasfemar contra Deus por causa do castigo de Deus que virá sobre elas, por conta dos pecados que elas cometeram. Traduzindo, isso significa que as pessoas vão pecar, Deus vai castigá-las pelo pecado, e ao invés delas se arrependerem, reconhecerem seu erro, não. Elas vão xingar a Deus pelo castigo merecido que receberam. Esse é o comportamento de alguém que não consegue reconhecer o fruto de suas ações e muitas vezes culpa a Deus pela consequência dos seus atos. Com raras exceções, todas as vezes que fazemos uma coisa errada, nós sabemos o que estamos fazendo. A mesma coisa foi com Adão. Deus deu a ele a ordem para não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, alertando que se ele comesse, morreria. O que Deus fez ali foi dar uma escolha para Adão, avisando das consequências que haveria se a escolha fosse errada. Então, quando falamos das inevitáveis consequências que vêm a partir das nossas escolhas, vemos que essa é a forma como Deus trata com o homem desde sempre. Deus é tão bom, mas tão bom, que ele sempre dá uma dica de qual escolha nós devemos fazer. Ele fez isso com Adão, dizendo para que ele não comesse, se comesse morreria, mas também fez com Moisés, com o povo que ele tirou do Egito para levar à terra prometida. Veja o que está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. O que Deus diz pela boca de Moisés: eu ponho diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. E aí ele completa: escolham a vida, escolham a bênção. Parece meio óbvio, né, meus amigos? Mas é assim mesmo. Tem gente que mesmo diante do óbvio, escolhe o contrário e aí põe a culpa em Deus porque se lascou. Nós devemos assumir a nossa responsabilidade. Quer ver um outro exemplo? Se uma pessoa está enfrentando problemas do seu casamento, normalmente a culpa vai ser sempre do outro cônjuge. Ou é de Deus, que não abençoou o casamento, ou é do capeta que entrou no meio para estragar as coisas. Raramente você ouve alguém dizer: não, eu sou o responsável pelo nosso relacionamento.
relacionamento ruim, pelo casamento não estar à altura do que deveria ser. É evidente que um casamento com problemas jamais terá solução se as duas partes não assumirem a responsabilidade do erro. Se nós analisarmos esse tipo de comportamento na vida em geral, vemos que a repetição dele é basicamente por dois motivos. O primeiro motivo é que a Bíblia diz que a índole do homem é má. Então a tendência do homem é bagunçar as coisas todas mesmo. Mas essa índole má, ela pode ser controlada pela ação de Deus nas nossas vidas. Porém, e aí é o que eu acho que é mais grave, é aí que vem o segundo motivo, que é a falta de consciência dos princípios bíblicos. Em geral, não se lê a palavra de Deus. Na maioria das vezes, não se lê a Bíblia. Eu vou simplificar na Bíblia mesmo o que eu estou tentando dizer. Presta atenção. Em Deuteronômio, capítulo 22, versículo 8, Deus deu a seguinte orientação: quando você construir uma casa nova, faça no terraço uma proteção para que não traga sangue sobre a sua casa se alguém cair dali. Olha que interessante. O que Deus diz aqui é que se você não fizer a proteção e alguém cair, você será o responsável. Isso traz um ensinamento muito mais abrangente, que é o de sermos prevenidos e cautelosos em todas as áreas das nossas vidas. Tem gente que gosta de espiritualizar tudo. Eu conheço várias pessoas assim. E aí, depois que algo ruim aconteceu, aparece um desses espiritualizadores profissionais dizendo: por que Deus não protegeu? Por que Deus não guardou? Colocam na conta de Deus o que poderia ter sido evitado com a devida proteção e cautela. Eu gosto da Bíblia porque ela é bem didática. E para algumas pessoas que adoram procurar brechas para se safar, Deus então ele desenha. Quer ver? Olha só. Existe a fatalidade e existe a irresponsabilidade. Veja o que está escrito em Êxodo capítulo 21, nos versículos 28 e 29. Deus diz assim: se um boi chifrar uma pessoa e esta vier a morrer, certamente o boi será apedrejado e ninguém comerá a sua carne, mas o dono do boi será absolvido. Mas porém, se o boi tinha o costume de chifrar as pessoas e o seu dono sabia disso, não prendeu, e o boi matar alguém, o boi será morto a pedradas e o seu dono também será morto. O que é que Deus está querendo dizer com isso? Que fatalidades acontecem, mas que a irresponsabilidade deve ser punida severamente. Eu tenho um exemplo bem prático a respeito disso, um exemplo pessoal. Quando eu era menino, bem menino, meu pai me levava no carro dele e ele gostava de pisar um pouco no acelerador, sabe como é que é, né? Pra deixar as coisas mais emocionantes, e eu adorava isso. E eu, além de adorar, eu me acostumei com isso. Mas então, certa vez, eu estava no carro do meu avô, com o meu avô mesmo dirigindo, e a minha avó estava sentada no banco do passageiro, ao lado dele, e eu estava sentado lá atrás, do banco de trás. Mas meu avô dirigia muito devagar pro meu gosto, e eu virei pra minha avó e falei: vó, fala pro vovô andar mais rápido. A resposta dela foi sábia e surpreendente pra mim: ele não pode, meu neto. Se ele ultrapassar a velocidade permitida, Deus sai do nosso carro e nossa proteção acaba. Aquilo me impactou, mas me impactou tanto e não saiu da minha cabeça. E que da próxima vez que eu andei no carro com meu pai, eu fiquei apavorado, pois Deus saiu do nosso carro logo depois da primeira esquina. Sem prudência, algo ruim pode acontecer. Não jogue para Deus a culpa das consequências dos seus próprios atos. Em Mateus 7, Jesus fala de dois tipos de casas. Uma que foi edificada sobre a rocha e suportou o vento e a tempestade, e outra que foi edificada sobre a areia e não suportou. A casa que caiu não caiu por causa do vento e da tempestade, porque o vento e a tempestade foram contra as duas casas. A casa que caiu porque foi mal construída, porque ela não foi edificada da forma como deveria ser. Assim é a vida cristã de muitos. Não suportam determinadas adversidades porque lhes falta base bíblica. E depois acusam Deus, ou o diabo, ou as outras pessoas, quando na verdade elas não construíram um alicerce para a sua vida cristã. Não fique aí, que nem um bobão, achando que Deus está lá no céu procurando um jeito de ferrar contigo. Ele não faz isso. Aliás, ele nem precisa fazer isso, porque nós já nos encarregamos de fazer isso por ele. No livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, versículo 39 até o 40, a Bíblia diz: por que o homem se queixa? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Examinemos bem os nossos caminhos e voltemos para o Senhor. Muitos danos e perdas das nossas vidas seriam evitados se nós nos permitíssemos ser guiados pelo Espírito Santo. Se nós dessemos ouvidos à palavra de Deus, a palavra de Deus e os princípios de Deus, então não culpe o diabo. Comece a olhar para a sua própria vida e vasculhar o seu coração, pedindo luz e direção ao Espírito Santo para entender em que área de sua vida princípios foram quebrados, ao invés de acusar a Deus, que é fiel mesmo quando nós não somos.
Voltando ao Jardim do Éden, você lembra que Adão quis responsabilizar a Deus, mas acabou jogando a culpa nas costas da Eva. Então vemos Deus se voltando contra Adão e colocando ele no seu devido lugar, dizendo para ele no versículo 17 de Gênesis 3: por você ter dado ouvido à voz da mulher, maldita vai ser a terra por sua causa. Em outras palavras, Deus está dizendo: e daí que ela te fez uma proposta? E daí que ela te ofereceu alguma coisa? Era sua responsabilidade dizer não a ela. Então, por você ter feito a sua escolha e ter dado ouvidos a ela, por sua causa, Adão, a terra será maldita. E nós que acostumados a botar sempre a culpa na Eva, né? De novo. Nós precisamos entender que nossas escolhas e nossas decisões sempre terão como resultado consequências, boas ou ruins. Quando as consequências ruins chegam, não podemos simplesmente jogar no colo de alguém a culpa por elas. Em Deuteronômio capítulo 1, versículo 37, Moisés fala ao povo e diz o seguinte: olha só, por causa de vocês, povo, que eu não poderia entrar na terra prometida. Mas será que foi bem assim mesmo que aconteceu essa história com Moisés? Acho que não, hein? Vamos ver. Moisés foi impedido por Deus de entrar em Canaã por uma falha dele mesmo. Quando tempos atrás, o povo estava morrendo de sede no deserto e o Senhor mandou que Moisés ordenasse que a rocha jorrasse água. E ao invés dele dar a ordem para a rocha, ele bateu nela com o cajado. Mas agora, diante do povo, ele está dizendo: eu só bati na rocha porque vocês me irritaram. Se vocês não tivessem me irritado, eu não teria agido daquela forma. Foi uma bobagem que Moisés está dando uma desculpa aí, né? Esfarrapada, né? Mas em vez de ele assumir logo a responsabilidade do seu ato e encarar as consequências, ele está querendo transferir a responsabilidade para o povo. E tem muita gente agindo dessa mesma forma hoje em dia. Deus nos ensina a ter uma postura própria, independente da conduta dos outros. Em Provérbios 15, versículo 1, a Bíblia diz que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura provoca a ira. Em outras palavras, e colocando esse texto na prática, diz assim: se alguém vem te tratando de uma forma diferente, dura, ríspida, em vez de você ser duro de volta e entrar no mesmo jogo e fazer as coisas piorarem, faça o contrário. Você pode simplesmente dar uma resposta branda e desviar a dureza que aquela pessoa tinha contra você e resolver aquela situação na paz. Mas não. Alguns preferem dizer: eu só fui duro porque fulano, porque ciclano, ele agiu assim comigo primeiro, ele que começou, então comigo é olho por olho, dente por dente, bateu, levou. Mas Deus diz o contrário. Se você agir de forma correta, você pode até mudar o comportamento errado dos outros. Mas se quisermos achar uma desculpa, sempre a gente vai encontrar um jeito de achar uma desculpa boa e jogar a culpa em Deus, jogar nas pessoas, ou jogar a culpa até no diabo, como muitos cristãos acabam fazendo ultimamente. E eu não estou inventando isso aqui não, gente. Isso aqui não é ideia da minha cabeça não. Se a gente olhar honestamente para a palavra de Deus, vamos perceber que temos dificuldade sim de reconhecer os nossos erros. Isso é um fato, é bíblico. Quer ver só? Em Mateus capítulo 7, versículo 3, temos Jesus dizendo que a gente consegue enxergar o cisco no olho do outro, mas não vê a estaca que está no nosso próprio olho. Ah, Marcelo, mas só os fracos fazem isso. Uma pessoa de Deus não age assim. É mesmo? Então segura essa bucha. Faltam adjetivos na boca da maioria dos conhecedores da Bíblia para elogiar o rei Davi. E a própria Bíblia qualifica o rei Davi como um homem segundo o coração de Deus. Mas esse homem perfeito pegou a mulher de outro homem e a engravidou. Para não ser descoberto, armou para que o marido traído fosse morto no campo de batalha. E Davi iria viver com isso numa boa, se não fosse por um pequeno detalhe: o profeta de Deus. Natã foi enviado por Deus para confrontar Davi. O profeta contou uma história fictícia para Davi, que falava de uma pessoa que tinha agido de uma forma errada e injusta contra um inocente. Então, Natã pergunta para o rei: o que essa pessoa merecia, rei? Davi, furioso com a história, fala que uma pessoa que agisse dessa forma merecia a morte. Aí Natã fala: ei, cara, peraí, o mal é você. Davi conseguia ver a culpa no outro, mas não via sua própria culpa. É fácil ver o erro dos outros, difícil é ver os nossos próprios erros. Um ditado velho, mas que nunca envelhece é: o maior cego é aquele que não quer enxergar. Se você não começar a detectar seus próprios erros, nunca poderá consertá-los. Tem gente que, para tirar o foco de cima de si, para desviar a atenção dos outros dos seus erros, inventa erros até para outras pessoas. É uma coisa muito feia. A forma como Deus lida com o ser humano é simples, porém eficaz.
ele oferece salvação de graça. Mas primeiro ele diz, arrependa-se. Em outras palavras, ele está dizendo, admita que você errou. Admita que o problema começou com você. Quando Deus nos chama para assumir a responsabilidade, não é para fazer a pessoa permanecer no lugar de baixo, de culpa ou de condenação. Nada disso. A ideia de Deus é justamente o contrário. Remover de nós a culpa e a condenação depois de assumirmos a responsabilidade pelos nossos erros. Sabe por quê? Porque é com responsabilidade assumida que o processo de conserto e o processo de restauração pode ter o seu lugar. Mas se passamos a vida terceirizando os nossos erros, jogando isso nas costas das outras pessoas e fazendo com que outros paguem a nossa conta, então jamais poderemos estar no lugar onde Deus espera que nós estejamos. Então, quando a gente olha para a palavra de Deus, eu vejo como um monte de alertas sobre a possibilidade de outros nos induzirem ao erro. Não dá para simplesmente ignorar isso. A Bíblia fala de pessoas com as quais não devemos ter comunhão. O apóstolo Paulo diz claramente que nós não devemos nos envolver com aqueles que, se dizendo irmãos, vivem, por exemplo, uma vida de devassidão, de pecado. Por que ele fala isso? Porque ele sabe que essas pessoas podem nos induzir a pecar. E não vai adiantar chegar diante de Deus no dia do juízo e dizer, eu só errei porque fulano me incentivou a fazer tal coisa. Então Deus vai olhar bem na sua cara e dizer, você deveria ter se afastado dessa pessoa antes de errar. E porque você deu ouvidos a ela, seu castigo será esse. E aí, pimba, você se lascou. Em Romanos 14:12, retrata o dia em que cada um de nós estará diante de Deus para prestar contas de si a Ele. Ninguém vai dar conta para Deus daquilo que o outro fez. Cada um vai responder por si, porque eu e você somos responsáveis pelas nossas escolhas, pelos nossos atos, pelas consequências dos nossos atos. Se você ainda não captou a importância disso, eu quero te dar um outro exemplo. Eu vou resumir aqui, mas você pode conferir a história completa em Gênesis capítulo 40. Lá, José, que abre o coração dele e fala como foi traído e vendido pelos seus próprios irmãos, como escravo para o Egito. Depois ele conta que foi mandado para a cadeia sem ter feito nada. Mas se a gente analisar friamente o que José está dizendo, é verdade. Ele não tinha feito nada para merecer aquilo que estava acontecendo com ele. Com isso, ele podia simplesmente ter uma perspectiva diferente e jogar a culpa nas outras pessoas, nos irmãos, na mulher do outro lá que tentou seduzir, pela desgraça, a miséria que estava enfrentando. Ou então, ter um olhar diferenciado, um olhar maduro, um olhar com a perspectiva baseada em Deus, um olhar de fé. E foi exatamente o que aconteceu. Foi assim que José encarou. Ele agora, diante dos seus irmãos, depois de ter passado por tudo isso, reconheceu como as coisas foram e disse, olha, vocês fizeram mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Ele não está dizendo que Deus pôs os seus irmãos a fazer o mal contra ele. Não. De jeito nenhum. Ele estava dizendo que o destino dele nunca esteve nas mãos de ninguém, e sim nas mãos de Deus. É essa fé que cada um de nós deveria ter, mesmo que a gente seja afetado direta ou indiretamente pelas ações dos outros. Nós precisamos ser responsáveis pelas nossas próprias ações e durante esse tempo permanecer confiantes de que há um Deus que sabe exatamente aquilo que é melhor para nós. Vamos agora para a parte final, para quando o diabo é o culpado. Quando Deus conversa com Eva a respeito do que ela fez, ela disse que foi a serpente, basicamente. Ela está dizendo, não foi eu, tá? Foi ela. Ela consegue, naquele momento, se eximir de sua responsabilidade e culpar a Satanás. Veja bem o que o diabo trouxe. Nós sabemos que ele trouxe o estrago desde o início da história da humanidade. E é sabido. É um fato inquestionável na palavra de Deus. Está lá registrado. A questão é que ele deveria ter espaço, ter tido esse espaço para fazer essas coisas? De acordo com a palavra de Deus, não. Em Gênesis, no capítulo 2, versículo 15, nós vemos que Deus colocou Adão no jardim para lavrar e o guardar. A missão dele era dupla: lavrar o jardim, e isso envolvia trabalho, produtividade, mas também guardar o jardim. Vai aí uma perguntinha simples para você. Guardar o jardim de quê? De quem? Nesse momento, Adão estava sozinho. Nem Eva existia ainda para distraí-lo. Não havia mais nenhuma outra pessoa no jardim. Qual era a ameaça ao jardim? E de que o Éden deveria ser guardado? Evidentemente que o Senhor já estava mostrando para Adão que Satanás iria tentar se infiltrar nessa história e bagunçar as coisas. Ele vai tentar causar problema e você é o responsável por mantê-lo do lado de fora. Mas Satanás entrou. Então deduzimos que Adão não estava lá sendo um bom vigia, né? Pelo menos
É o que eu acho, né? Mas o que aconteceu com ele tem grande probabilidade de se repetir nos nossos dias. Veja o que o apóstolo Paulo, na segunda carta dele aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 3 diz: Temo, assim como a serpente, com sua astúcia, enganou a Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Ele está dizendo que da mesma forma como houve um engano no início, o engano pode se repetir atualmente. No entanto, precisamos entender que isso, como um homem tinha responsabilidade no início, de não dar espaço para o inimigo do jardim e de protegê-lo do ataque do inimigo, nós continuamos tendo a mesma responsabilidade hoje. Só que agora nós não temos que proteger um jardim, nós temos que proteger a nossa alma. Em Efésios capítulo 4, versículo 27, a palavra de Deus diz assim: não deis lugar ao diabo. Não é uma sugestão, é uma ordem, é um imperativo, é um comando de Deus. Isso nos revela, em primeiro lugar, uma responsabilidade de obediência que é nossa. Mas, em segundo lugar, nos mostra que Deus colocou sobre os nossos ombros a responsabilidade de escolher e de manter o diabo longe e de não permitir que ele entre ou não nas nossas vidas. Mas quando fazemos a escolha errada e de alguma forma permitimos que o diabo se infiltre e que ele tenha espaço e acesso às nossas vidas, então, inevitavelmente teremos consequências dessas escolhas. É verdade que o diabo tem tocado e ferido algumas pessoas, mas mesmo quando isso acontece, a responsabilidade dele ter tido espaço para fazer tal coisa ainda é dessa pessoa ferida. Nós não podemos mera e simplesmente jogar a culpa no diabo pelas coisas que acontecem com a gente. Deus nos mandou manter o diabo afastado das nossas vidas e nós desobedecemos. É ou não é? Eu vejo pessoas, quando o assunto é pecado, dizendo: ai, o diabo me tentou de uma maneira tão forte que eu não resisti, sabe? Uma tentação muito grande. Poxa, gente, para essas pessoas que gostam de dizer esse tipo de coisa, eu falo, isso é conversa fiada. Embora a Bíblia chame Satanás de o tentador, ele não vai trazer algo sobre você que você não possa resistir. Alguns crentes falam da tentação como se ela fosse, assim, algo sobrenatural e impossível de ser vencido. Isso não é o que a Bíblia diz. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 10, 13: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. A tentação é humana, ela não é do maligno. Aliás, a palavra de Deus diz no livro de Tiago: cada um é tentado quando atraído e enganado pelo seu próprio desejo. O que o diabo, como tentador, faz é colocar diante de nós um cardápio que nos provoca, mas a tentação não procede dele, ela vem do nosso próprio desejo. É nossa responsabilidade controlar o desejo e manter as propostas do diabo distantes. Quando Paulo diz: não veio sobre vocês uma tentação que não fosse humana, ele está querendo dizer que o nosso Deus não vai permitir, presta atenção, gente, Deus não vai permitir uma tentação maior do que aquela que eu e você possamos resistir. Então Deus estabelece um limite. Tentações além das nossas forças não podem tocar as nossas vidas. E ele diz ainda mais, ele fala o quanto Deus é fiel. E depois de explicar que a tentação virá sempre de acordo com as forças podem suportar, e de explicar que a tentação também é uma coisa humana e não maligna, a Bíblia diz uma coisa maravilhosa, que Deus vai prover o nosso livramento, o escape, a nossa salvação. Deus vai nos socorrer. Isso é maravilhoso. Ou seja, se pensarmos de uma forma fria e racional, a tentação é humana e o escape, o livramento para fugir, é que é sobrenatural e divino. Mas muito de nós temos transformado a tentação em algo sobrenatural e o escape em algo natural. Então estamos invertendo as coisas. É óbvio que não temos a capacidade de reagir como deveríamos sem nos apoiarmos em Deus. Isso é óbvio. Mas não podemos simplesmente colocar na conta do diabo, porque muitas das coisas que nós temos experimentado são porque nós permitimos que o maligno nos influencie. Nós precisamos entender que Deus estabeleceu determinados limites ao diabo e ele não pode ultrapassar esses limites. Mas quando de uma forma nós quebramos esses princípios, ele acaba tendo autorização. Nós é que estamos dando a autorização que o diabo precisa para se infiltrar nas nossas vidas. Por exemplo, na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 18, a Bíblia diz que o maligno não pode nos tocar. Gente, isso aí é claro. Ele não pode nos tocar. Deus não permite. Na perspectiva do plano de Deus e na provisão do Senhor, nós deveríamos ser intocáveis pelo inimigo, porque temos uma proteção da parte do Senhor. A mesma Bíblia diz que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Então não haveria necessidade de sermos tocados pelo inimigo. Mas Jesus fala no livro de Apocalipse sobre o conselho de Balaão como sendo algo
que se repete muito tempo depois da história de Balaão no Velho Testamento. Qual foi o conselho de Balaão? Balaão foi contratado por Balaque, que era rei dos Moabitas, para amaldiçoar a nação de Israel. Mas ele não conseguiu amaldiçoar. A cada tentativa dele de amaldiçoar o povo, Deus transformava a maldição em bênção. Então ele reconheceu que contra Israel não valia encantamento. Não haveria ação contra o povo que Deus abençoou. Então, quando o rei de Moabe começa a pressionar Balaão, dizendo, olha, se você não conseguir ferir o povo, você vai perder o prêmio que eu prometi para você. A Bíblia fala que Balaão amou o prêmio da injustiça. E vendo que não podia fazer nada contra o povo, ele decide dar um conselho ao rei Balaque. E resumindo em miúdos, trocando para resumir, ele fala que jamais poderia se tocar esse povo porque ele está sendo protegido por Deus, que é a maior força do universo. Mas o povo tem um muro de proteção que é intransponível. Não tem como ferir o povo. Mas basicamente a conclusão que ele chega é: se nós colocarmos o povo contra Deus e de alguma forma fizermos o povo pecar contra Deus e afrontar a Deus, então Deus, que hoje os protege, pode transformar-se no inimigo deles, e em vez de protegê-los, Deus vai feri-los. Então, ele orienta o rei Balaque dizendo: envie as mulheres do reino, do seu povo, para seduzir os homens de Israel, e elas vão exigir em troca dos préstimos sexuais mais do que o dinheiro deles. Elas vão exigir que eles se curvem diante dos deuses delas, e aí haverá prostituição espiritual. E foi assim que aconteceu. E quando o povo começou a pecar, a ira de Deus se acendeu contra a nação de Israel, e agora o povo não podia mais ser atacado e tocado pelo inimigo, estava sendo ferido e julgado por Deus. Satanás conhece exatamente essa estratégia, e eu acredito sinceramente que esse conselho foi sabedoria maligna agindo e operando em Balaão. E muitas vezes nós estamos permitindo ouvir conselhos do diabo nas nossas vidas também. Quando a Bíblia fala sobre não dar lugar ao diabo, não significa que o crente acorde todos os dias pela manhã pensando: como é que eu posso fazer para me tornar a minha vida miserável? Então ele pega um formulário e preenche assim com os termos legais: venho por meio desse formulário autorizar o capiroto a transformar a minha vida no inferno, blá 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 blá. Meus queridos, essa autorização não vem com preenchimento de formulário, ela vem com quebras de princípios. Quando nós pecamos, comprometemos a proteção de Deus e nos tornamos vulneráveis. E aí, se acabamos sendo tocados pelo inimigo, o que não deveria ter acontecido, a responsabilidade de ter dado espaço para o inimigo é nossa, não dele. Nós precisaremos responder diante de Deus pelos nossos atos. Por isso precisamos entender agora a responsabilidade das nossas escolhas e as consequências que advirão delas. Ninguém tem o direito de culpar Satanás por coisa alguma. Ele jamais poderá agir fora da esfera estabelecida por Deus. Perceba, eu e você podemos viver intocáveis pelo inimigo se nos conservarmos debaixo da mão protetora do Senhor, guardando os seus princípios que nos protegem. Mas se nos expomos e de alguma forma permitimos que ele nos toque, então responderemos por termos dado lugar a ele. Martinho Lutero, o reformista, disse uma frase mais ou menos assim: o diabo é o diabo de Deus. Basicamente a maneira dele dizer que o diabo não está fora de controle. Deus controla o diabo. Outro exemplo que eu posso dar é o de que Satanás é uma espécie de cachorro que só vai até onde o tamanho da corrente presa na coleira dele permite que ele vá. Nós precisamos entender que o diabo não está fora de controle. O que eu quero que você aprenda com esse vídeo é que Deus colocou um muro de proteção à nossa volta. Esse muro é inquebrável de fora para dentro, como falamos na perspectiva do conselho de Balaão, mas ele é frágil de dentro para fora. E quando arrebentamos o muro através da quebra de princípios, nós ficamos expostos à ação maligna. Mas quando depois desses erros, com essas consequências, ainda temos a possibilidade de consertar, de reparar as coisas, podemos nos arrepender, podemos fechar novamente o muro, podemos resistir ao diabo e ele vai fugir da gente. Para finalizar, eu quero frisar o que eu tenho dito ao longo desse vídeo todo. Por favor, não transfira a sua responsabilidade, a responsabilidade dos seus atos, nem a culpa para ninguém, nem para Deus, nem para outra pessoa e nem para o diabo. Reconheça onde foi que você errou, por pior que tenha sido o seu erro. É melhor pagar agora por erros que cometemos e não dever mais nada para Deus do que viver nas mãos do diabo sendo chantageado por ele.
Nosso Deus é um Deus perdoador. Ele perdoa e esquece. Jamais joga na nossa cara erros passados. Entregue sua vida para Deus nas mãos de Jesus, um Deus misericordioso, bondoso, que mandou seu filho para morrer por nós, para nos perdoar. Mas para isso precisamos nos arrepender do que fizemos, reconhecer os nossos erros. Eu te agradeço por ter ficado até aqui. Eu sei que foi um vídeo longo. E se você gostou, dê o seu like. Isso vai me ajudar muito, vai fazer com que o YouTube veja que o vídeo é popular e recomendá-lo para outras pessoas. Inscreva-se no canal, compartilhe nas suas redes sociais. Não guarde essa palavra só para você. Espalha. E eu vejo você nos próximos vídeos. Um abraço. Muito obrigado.